Fala galera, tudo bem pessoal? Uma boa noite para vocês, meus amigos. Bom, a gente está aqui diretamente de São Luís do Maranhão, hoje é minha residência oficial, e a gente está trazendo uma novidade que a gente vem aí divulgando aí com o tempo, e principalmente para os meus amigos que gostam tanto da matéria de posturologia, né, que me cobram há tanto tempo, né, Dudu? Poxa, eu gostaria muito de fazer esse curso de posturologia com você, mas, cara, eu não consigo mesmo. Uma vez é tempo, é estado, é lugar, e a gente sempre tem essa, né, toda essa complicação em relação à logística. E hoje, com os recursos audiovisuais, a parte digital, facilitou bastante a gente conseguir compreender mais e como poder utilizar essa ferramenta tão boa que é a posturologia. Cara, primeiramente, pessoal, estou passando aqui para agradecer meus amigos que estão entrando aí nesse exato momento, que essa live foi feita com o maior carinho. Na verdade, vai ser feita com o maior carinho para todos os meus amigos que gostam dessa matéria. O curso, na verdade, é um curso que eu dou já há muitos anos, esse curso de posturologia, que, na verdade, não é apenas o entendimento da parte de postura. O curso de posturologia hoje, que a gente ministra periodicamente, ele tem a ver com uma série de fatores e conteúdos que, no decorrer da minha vida, foram altamente necessários para conseguir fazer vamos dizer assim, o desenvolvimento desse projeto. Primeiramente, é o seguinte: a gente, para desenvolver esse curso, né, a metodologia hoje da parte de posturologia, é mais ou menos o mesmo caminho que eu tracei dentro do levantamento de peso olímpico, né? A gente tem ao longo de mais de 20 anos de estrada e muita gente sabe que eu era coordenador de um curso de pós-graduação, né, no Instituto, aqui na minha escola. Fui coordenador durante um bom período, inclusive onde eu conheci minha esposa, né, Dona Lívia Figueiredo Soares. E nesse curso existiam várias matérias, vários conteúdos de treinamento, fisiologia, biomecânica, metodologia e programação para grupos especiais, diabético, hipertenso, cardíaco, obeso. Então, todas as pessoas que necessitavam de fazer um atendimento de qualidade, né, qualitativo, eles procuravam o Instituto Academia Escola, que na época era o diretor, o professor Ney Pereira, e ele foi, na verdade, um dos grandes mentores da minha vida, né? E nesse curso a gente tinha algumas matérias específicas, como a parte de posturologia, que era ministrada pelo meu amigo, professor doutor mestre Sandro da Mata, né, que era para mim uma sumidade na área de posturologia. Eu peguei muita coisa do conteúdo que o professor Sandro da Mata ministrava e juntei com a área de shiatsu, liberação e, claro, programação e treinamento. Hoje, o meu amigo que trabalha com personal, tem um centro de treinamento, você que trabalha com musculação, para você que trabalha com crossfit, treinamento funcional, levantamento de peso olímpico, esse curso é um curso que faz toda a diferença. Por quê? Porque é um curso que tem por obrigação entender as pessoas, né? Eu entendo assim, hoje em dia, eu tenho um centro de levantamento olímpico. Esse centro de levantamento olímpico, ele, de certa forma, atende pessoas desde criança até atletas master. Então, eu tenho crianças abaixo de 7 anos, eu tenho jovens ali que são os sub-17, que vão mais ou menos ali de 13 até os 17 anos. A gente tem atleta adulto, a gente tem atleta acima dos 30, 35, 40, 45 mais, 50 e 60 mais. Qual é o grande segredo de você entender dessa parte de posturologia? Primeiro, para você que vai atender as crianças, né? Hoje em dia, as crianças já estão chegando já na academia, graças a Deus, para fazer um treinamento com o personal, e o treinamento chega a um ponto que o cara tem que fazer atividade física e compreender qual é a natureza do desenvolvimento infantil, né? Como é que a criança desenvolve as suas curvaturas anatômicas? Hoje em dia, então, com o uso de celular, você imagina as crianças hoje ficam com aquela posição cifótica, retificação cervical, anterogação na cabeça, ombro proeminente, e muitas crianças que não fazem atividade estão criando problemas sérios em relação à personalidade, timidez. E você pode perceber que as crianças de hoje em dia, além de ter esse processo de timidez, já começam num pressuposto de baixa de autoestima. Então é muito comum hoje você ver as crianças com depressão. Incrível que pareça, há um tempo atrás, eu não imaginava que eu ia me deparar com tantas crianças com esse processo de depressão e hoje em dia praticamente é comum. A gente pode falar várias coisas sobre isso, mas o final da história é entender sobre a postura. A gente sabe que a garotada hoje ela tem muito pouco limite em relação a essa parte digital, né? E quando você fala muito pouco, eu digo assim, quase nenhum. Tem muita criança que fica quase a madrugada toda ou jogando videogame ou mexendo no celular. E aí você mexe numa coisa chamada ciclo circadiano. O ciclo circadiano nada mais é
do que onde promove a maior produção hormonal no período noturno. Ou seja, se a criança não entra em sono profundo entre as 10 e 3 a 4 horas da manhã, ela perde todo o processo de desenvolvimento dela. Né? Então, você imagina que as crianças hoje que estão fazendo trabalho de atividade física, estão no período escolar, que a escola hoje também aumentou muito o padrão curricular, e eles estão hoje nesse processo de usar a parte digital como uma fuga, né? Uma situação recreativa. Além de prejudicar essa parte emocional, afetiva, socioafetiva, autoestima, você tem um comprometimento motor sério. As crianças, pelo menos, que chegam para mim, para fazer o treinamento aqui, elas conseguem ter um problema sério em relação a quê? A postura. E o que a gente mais vê hoje em dia é a postura das crianças sendo prejudicada. E nessa concepção de prejudicar a postura, você tem que compreender. Vamos lá. Para os meus amigos que assistiram minhas primeiras 2 aulas, e entender como a gente avalia. E, em segundo lugar, como a gente trabalha, né, o que a gente deve fazer, você tira dali aquela concepção que tudo que você for trabalhar hoje, todos os atletas, alunos que você trabalhar, você tem que ter a percepção de acompanhar nessa hora do desenvolvimento. Se eu pegar hoje um adolescente que tem um problema de cifose, anteroversão de ombro, retificação cervical, primeiro momento, além de trabalhar essa parte de autoestima, você vai ter que fazer um fortalecimento da musculatura paravertebral, que é a musculatura que faz ereção da coluna. E para a criança que tem essa anteroversão, você vai ter que trabalhar a musculatura de um romboide menor e maior. E aí vem o X da questão aqui, a gente vai começar hoje a entregar para vocês. O que você vai fazer com um garoto desse? Primeira coisa, selecionar os exercícios a qual vai ser fundamental para o desenvolvimento físico dessa criança. Primeiro exercício para vertebral. Você tem uma lista de exercícios que você pode botar. Você pode botar um bom dia, que pode ser sentado ou pode ser em pé, certo? Para quem não sabe o que é um exercício, um bom dia, é um exercício que a gente tem por objetivo fazer o estímulo da paravertebral. Segundo exercício, se ele tiver algum prominente, vai ter que fazer um trabalho de remada. Aí a pergunta, eu vou colocar a remada na máquina, eu vou colocar a remada livre, eu vou colocar a remada curvada, vou colocar a remada australiana, qual remada? Vamos partir do princípio que essa criança não tem paravertebral, então, desde um trabalho de extensão de tronco no sol, onde ela levanta o tórax, até o exercício de paravertebral em pé, que seria o bom dia. Beleza. Dentro da metodologia, a gente explica que todos os grupos musculares que estão enfraquecidos, no caso aí, a gente está falando do adolescente, o garoto que está pré-púberto, você tem o enfraquecimento da paravertebral como vista clara de um processo de hipercifose. Então, você vai ter que fortalecer a paravertebral. Se a musculatura paravertebral está fraca, a musculatura anterior ela pode estar hipertonificada ou encurtada, certo? Então, quem é a musculatura anterior? A musculatura do peitoral, a musculatura do abdômen. Citando, se ela tem um encurtamento da parte anterior, a postura dela está inadequada e o ombro dela é proeminente, a gente sabe que o corpo vai ser medido como se fosse uma cruz. Sentido vertical, sentido horizontal. Você tem que trabalhar a musculatura de alongamento, que está com comprometimento e encurtamento, e você vai ter que fortalecer a musculatura que está alongada, que seria o paravertebral e a musculatura dorsal. Então, para esse garoto que tem uma hipercifose juntamente com a anteroversão do ombro, basicamente na ficha dele é que tem que ter um paravertebral e uma remada. E tem que ter um alongamento do peitoral e alongamento do abdômen. Então, a gente tem uma, vamos dizer assim, um método claro que é baseado no nome de vários treinamentos em relação a essa parte de posturologia, que a gente chama de 3 para 1. O que é o 3 para 1? Se o músculo dorsal está enfraquecido, porque o ombro está proeminente, ele vai fazer 3 séries de 10 repetições. E vai fazer uma série de 20 segundos de alongamento. Aí vamos perguntar, por que alongar? Porque mesmo ela, sendo uma musculatura mais fraca e alongada, a gente tem que fazer um alongamento, porque a gente tonificou ela 3 vezes, 3 séries. 3 10 é uma série tradicional de hipertrofia. Beleza? E a paravertebral, a mesma coisa. Se a gente fortalece a paravertebral 3 séries de 10, a gente tem que fazer uma série de alongamento. Tá ok? Isso a gente já está estudando um caso de uma pessoa que tem hipercifose e um ombro prominente. Eu só citei que é o caso da puberdade ou do início da adolescência, porque é um caso que a gente vê de forma muito comum. Tá certo? Agora, ela pode treinar outros grupos musculares de forma normal? Claro que pode. Só que a relação do músculo que está com o alongamento enfraquecido, a gente vai ter que dar essa ênfase de 3 séries de 10. E o músculo do peitoral junto com o abdômen? A gente vai fazer o 3 para 1 ao contrário. Peitoral
e abdômen. Nesse caso, a gente vai fazer 3 séries de 20 de alongamento, uma série de 10 de fortalecimento, uma série de 10 repetições. Mesma coisa vai acontecer com o abdômen. Estou citando aqui um caso bem simples de músculo agonista e antagonista. Tá certo? Você vai ter essas variações em toda a estrutura do corpo. A gente está acostumado na faculdade de educação física a observar que os grupos musculares são quase que segmentados. E, na verdade, não é isso que acontece. Dica básica de quem gosta de estudar posturologia. Leia livros como Trilhos Anatômicos, né? Leia livros como Anatomia Emocional, porque são livros que vão te trazer condições diferentes para o entendimento melhor da parte corporal. Agora, claro, só bota D'Angelo Fatini, são livros de anatomia básica, não tem como escapar. Origem e inserção do músculo tem que saber, não tem jeito. Tá bom? Dica que eu dou para todo mundo que tem dificuldade em gravar essas coisas de origem e inserção é pelo menos saber se ele cruza a articulação. Aí muita gente pergunta assim, cara, mas como assim? Pergunta. Peitoral maior, ele cruza a articulação do ombro? Cruza. Peitoral menor já não cruza. Então, você, quando para alongar o peitoral, eu tenho que levar meu braço para trás. Cara, uma dica bem simples, certo? Latíssimo do dorso, cruza a articulação do ombro? Cruza. Então, eu sei que o latíssimo do dorso, para alongar, eu tenho que levar meu braço à frente. Ou seja, trazer o braço, levar o braço à frente, alongar no espaldar, me pendurar, porque ele está conectado ao úmero, certo? Ele cruza a articulação do ombro. Então, para você que tem essa dificuldade de entender qual músculo faz a, vamos dizer, a passagem da articulação, é fundamental você entender que vai ter que estudar essa parte de origem e inserção. Ok? Então, galera, essa receita aqui básica, ela consegue traduzir quase todos os problemas posturais. Só que o problema é interpretar. Interpretar a postura, você tem que ter um entendimento emocional daquela pessoa. Você tem que ter um entendimento social daquela pessoa. Tu tem que ter um entendimento anatômico, tem que ter um entendimento, claro, né, do vício postural. Ou, vamos dizer assim, o que aquele cara faz que leva aquela pessoa a ter aquela postura. Porque não adianta também você treinar com uma pessoa uma hora, que normalmente as pessoas treinam na academia, e ela ficar 23 horas com uma postura inadequada. Não tem jeito. Você pode ser aquela Odine da musculação, não vai surtir nenhum efeito. O garoto senta lá todo torto, lá no sofá de casa, na cadeira da escola e tal. Treinamento muscular para esse garoto, não vai servir nada. Zero. Ele tem que mudar o pensamento do garoto, certo? Então, pulando aqui, para todo mundo que tem uma hipercifose, com uma intervenção de ombro, você pode aplicar essa regra do 3 para 1. Aí a pergunta é, Dudu, tem casos que você recebeu, eu recebi aqui, por exemplo, meu filho tem uma hipercifose, mas ele tem uma escápula aduzida. Como é que é isso? Ele tem hipercifose, só que a escápula é aduzida, é fechada atrás. A gente diz que é posição de malandro lá do Rio, né? Malandro lá do Rio, assim, com a escápula fechada atrás. Então, para você, só tem que trabalhar a parte vertebral e pode fortalecer o peitoral. Porque, na verdade, o peitoral, nesse caso, está alongado. E a musculatura entre as escápulas, quem são? Um bode banana maior, trapézio, feixe 2, e aí você vai ter um sucesso melhor com o desenvolvimento postural. Agora, claro, concepção social. Se o cara na atitude se achar malandro, quer andar desse jeito, também vai ser difícil você mudar o comportamento estrutural. Né? Na verdade, essa coisa de posturologia, tinha um cara na década de 70 para 80, chamado Yuri Gehlen. Esse cara era muito famoso, porque ele entortava metais. Ele pegava uma colher assim, fazia a colher mudar, né? Eu estou também falando com você, mas estou com dois amigos aqui na sala acompanhando a live. E esse cara entortava em metade. Então, para você que vai trabalhar com posturologia, você não vai entortar ou desentortar ninguém, tá bom? Vamos tirar logo esse negócio da cabeça. O que a gente tem que fazer é o quê? Estabilizar e tentar melhorar a condição funcional daquele cara. Claro que a gente tem que, pelo menos, atuar, né? Melhorar a postura, né? Para esse garoto aí que é hipercifótico. Às vezes, basta um elogio, que muita gente tem processo de depressão, tem uma postura, né, fechada, o que é muito dito no livro chamado Anatomia Emocional. E vocês vão ver essa coisa de comportamento social, e quanto mais vocês entenderem, melhor vocês vão conseguir compreender e aplicar essa coisa de treinamento. Por quê? O garoto está com depressão, e às vezes você fala com ele, cara, meu, você está ficando mais forte, garoto, já acabou, já resolveu o problema. Já melhorou a postura dele em 2 palavras. Então, segue a dica aí. Leia livros também que estão associados à parte comportamental. Mas eu vou dar algumas dicas aqui para vocês
que está literalmente detalhado, fragmentado em capítulos, nesse curso online que eu estou lançando com meu amigo Guilherme, pela Mamute Team. Esse curso ele vai ficar disponível a partir de quinta-feira para a galera que quiser comprar esse curso. Para quem já fez curso de posturologia comigo, sabe mais ou menos que eu gosto de esmiuçar, literalmente, os trabalhos. E na quinta-feira a gente vai abrir um carrinho para oferecer um valor promocional. E esse valor vai ficar perpétuo por algum tempo, mas vai mudar um padrão de atendimento. Porque o curso online, ele tem um detalhe importante, né? Eu já gravei um curso online no LPL do Zero Pod. E o curso LPL do Zero Pod, eu gravei 100% online, foi só para online. Mas o curso de posturologia, eu falei com os meninos que é o seguinte, eu gravei muito dentro da prática do curso. Eu peguei um curso de posturologia tradicional que eu dou, gravei o curso inteiro. Então, esse curso já está compartilhado. Já está compartilhado em parte. Juntamente com essa fragmentação, a gente adicionou a parte teórica, a parte de fundamentação, e eu vou entregar também um e-book juntamente com esse curso. E para que serve esse curso? Quase 100% das pessoas hoje frequentam a academia. Eu não encontro nenhuma pessoa hoje na academia que não tenha pelo menos um problema. Né? Vou pegar aqui o exemplo aqui dos meus amigos que estão aqui na sala comigo. Pauliana, me diga, você sente algum desconforto? Sim. Aonde? Bom, Pauliana sente desconforto na lombar. Então, quem se identifica com Pauliana, levanta a mãozinha aí. Eu vou dar uma dica para você que tem que fazer um trabalho de lombar. Se a gente levar em consideração que todas as pessoas que têm problema de lombar, elas podem ter algum acometimento físico na estrutura da coluna, ou não. Tem um cara chamado René Calais, né, que ele diz o seguinte, que nem toda estrutura com pensamento, ou seja, nem toda hérnia de disco que comprime a estrutura neural é compatível à dor. Então, você pode ter pessoas que têm protusão, hérnia extremamente projetada, comprimindo a raiz neural, e a pessoa não sente nada. E você também pode ter aquela pessoa que não tem nada disso e tem dor lombar. E aí? Como é que fica o fato? Vamos esmiuçar a situação. Levar em consideração, primeiro, que a pessoa sinta dor lombar com um processo de enfraquecimento. Minha amiga Fabiana, que está aqui, é professora de educação física. Eu sei que ela treina cross, musculação, faz a parada toda. Mas vamos por parte. Vamos pegar primeiro os nossos amigos da musculação. Um aluno chega para você e se queixa de dor lombar. E aí, esse aluno, ele quer ser atendido na sala de musculação. Você vai encaminhar ele para o processo de avaliação, certo? Onde o avaliador olhou lá e viu assim, cara, a aluna tem anteroversão de quadril, ou seja, o quadril para frente, né? Aquele bumbum arrebitadinho, tem hiperlordose, beleza? Caso número 1. E ela sente dor na lombar. Passo número 1. Você tem que fazer a investigação do seguinte. Eu sei que nem toda hérnia com protusão ou uma discopatia pode levar dor, mas ela pode gerar também dor, tá? Primeira coisa é pedir ela para ir ao médico para fazer uma avaliação médica, fazer uma ressonância, porque radiografia só dá para verificar se tem fissura. Se não é um processo de fissura, é ressonância. Ali você vai ver o comprometimento do disco, se ela está com discopatia. Realmente, aquele disco pode vir a promover uma dor? Claro que pode. Não quer dizer que ele vá, mas ele pode. Então, a primeira coisa, passo 1. Passo número 2. O que cabe a você, profissional de educação física, fazer na sala? Se você desconfia que o comprometimento lombar, pelo processo de desgaste, da discopatia, está levando a dor, cabe a você usar todos os recursos possíveis para protegê-lo. Então, exercícios de tração são bem-vindos, exercício de fortalecimento da parede abdominal, exercício de fortalecimento da parede paravertebral, fortalecimento dos flexores e extensores do quadril, fortalecimento dos isquios e do reto femoral. Beleza? Esse é o passo mínimo. Agora, a prioridade está fortalecer a musculatura que está alongada e alongar a musculatura encurtada. Essa é a estratégia estrutural. Segunda estratégia, você tem que saber fazer uma coisa chamada liberação miofascial. Aonde que a gente faz a liberação miofascial de quem está com comprometimento lombar? No glúteo. Porque o glúteo, lembrando a anatomia do glúteo, a gente tem um glúteo máximo, tem um glúteo médio, tem um glúteo mínimo, e embaixo tem um obturador interno e externo, gêmeo superior e inferior, quadrado, e o piriforme. O piriforme é aquele cara que, quando é para dar problema, dá problema para valer. O ciático ele pode passar por cima do piriforme, por baixo do piriforme ou no meio do piriforme. Então, se você leva uma contração na região do glúteo e contrai o piriforme, bem,
acerta o ciático e a pessoa sente aquela dor irradiando do glúteo para baixo e possivelmente na região lombar. Então, fazer uma liberação na região do glúteo. Fazer um alongamento da musculatura encurtada, que é fundamental, incluindo a musculatura que pega não só a rotação externa, como extensão da região do coxo femoral. Fora isso, você tem que aprender uma coisa chamada shiatsu. Para quem não sabe o que é shiatsu, shiatsu é uma técnica chinesa que se desenvolveu no Japão, que usa suas mãos como forma de pressão, que pode ser para sedação ou para tonificação. Sedação, quando você quer diminuir a tensão. Estimulação ou tonificação, quando você quer acelerar o processo de tonificação. Então, você tem que aprender a fazer essa manobra de shiatsu, inclusive que a gente ensina no curso de posturologia online. Tá? Mas eu vou pegar aqui, vou fazer um desenho bem rápido para a gente entender o que se trata. Tá? Você tem um quadril, vamos ver se dá para ver, tá bom? Tá? E você tem uma hipoliordose que foi acentuada por um desequilíbrio do quadril. Então, o quadril fez esse tombamento aqui para frente. Aí você tem a musculatura acentuada aqui da lordose. Olha, botou um peitoral aqui gigante, né? Vamos lá. E você vai ter um comprometimento, claro, da parte superior. Mas qual é o problema disso aqui? É você interpretar. Na interpretação, quando você vai fazer um trabalho de fortalecimento, é saber o seguinte: a lombar, aqui, ela está com encurtamento paravertebral, certo? O músculo do abdômen está sofrendo um alongamento. Então, de cara aqui, eu vou falar para você, tem que fazer 3 séries de 10 de fortalecimento para o abdômen e tem que fazer uma série de 20 segundos, que é a nossa cola, para a região do meio. E para a região posterior, eu vou ter que fazer 3 séries de 20 de alongamento e uma série de 10 de fortalecimento. Beleza? Se eu descer, eu vou perceber que aqui o quadril está com um processo de encurtamento. Tem um músculo que passa na frente do quadril. Ele se chama iliopesoas, que é o somatório do pessoas maior, aqui na região lombar, início da região lombar, primeira, segunda aberta, começa pessoas menor. Terceira, quarta, quinta aberta, pessoas maior. Ele cruza a região do ilíaco, juntando com o chamado ilho. Então, o pessoas maior tem ação no ilho, com o ilho na região do quadril, e no fêmur, porque eles se conectam no fêmur. Ele tem ação na lombar, no quadril e no fêmur. Ele é responsável por iniciar a flexão de quadril. Então, esse cara que está com comportamento, a gente vai fazer 3 séries de 20 de alongamento e uma série de 10 de fortalecimento. Aqui no quadril, a gente também tem um músculo chamado reto femoral, que faz parte do quadríceps, também tem cortado. A gente vai seguir a mesma bandeira, 3 séries de 20, alongando, uma série de 10, fortalecendo. Ah, Dudu, mas eu não gosto de alongar antes de fortalecer. Não tem problema, você pode fazer uma de 10 e depois fazer o alongamento, tá bom? Não é um alongamento estressante, né? Ganho de flexibilidade, é apenas um alongamento. Pode ser feito de forma bem passiva, tá bom? Até mesmo porque se a pessoa tiver com encurtamento, pegar um jogador de futebol com encurtamento de reto femoral e flexões de quadril, de pessoas, se você fizer um alongamento extenuante com essa pessoa, é capaz dela sentir até a lombar. O encurtamento, às vezes, quando é sério, e principalmente você pode até romper. Né? Então, o alongamento tem que ser tranquilo. Também porque a gente vai fazer o treinamento de estímulo muscular. E a parte posterior? A parte posterior está alongada. Por quê? Está alongado? Porque na frente está encurtado. Se na frente está encurtado, atrás perdeu o glúteo. Então, no glúteo, eu vou fazer o fortalecimento. 3 séries de 10 e eu vou alongar uma vez de 20. E a gente também tem aqui, atrás, os músculos chamados isquiotibiais, que estão inseridos no quadril, região isquiática, e na tíbia. Esses músculos, vamos ter que usar o mesmo procedimento. Então, resumo, eu tenho que fortalecer o abdômen, alongar flexor de quadril e reto femoral. Eu tenho que alongar a lombar, fortalecer glúteo, fortalecer... Desculpa, volta aqui. Fortalecer aqui, alongar. E aqui tem que fortalecer o glúteo e fortalecer os isquiotibiais, porque eles estão com comprometimento, estão alongados demais, estão cedendo para a parte anterior. E isso é importante você entender, porque as pessoas que estimulam na academia, com comprometimento estrutural, elas têm já um problema já na mão. E você pode ter a solução. A verdade é essa. A solução vai depender do que você tem de entendimento da parte anatômica, biomecânica e principalmente de postura. Tá bom? Essa concepção de fazer o trabalho de fortalecimento e alongamento não é uma coisa nova. Na verdade, é uma coisa bem antiga. Hoje, quando você tem um trabalho físico, muscular, de forma adequada, uma qualidade de treinamento funcional, você consegue transmitir para essa pessoa não só o que é o correto, o que é o ideal,
mas transmitir para essa pessoa segurança. Então, o curso de posturologia que a gente está acabando de confeccionar, vai ser liberado na quinta-feira, ele tem o objetivo de transmitir para vocês confiança, segurança e entendimento. Bom, essa aqui é uma visão do quadril. É uma visão, assim, otimista do quadril. No curso, eu também dou vários exemplos de exercícios que você pode utilizar para essa relação do quadril. Eu peguei o exemplo da nossa amiga Fabiana, que está aqui. Vou perguntar aos meus professores aqui que estão com exemplo aqui, se eles têm algum problema. Mas, caso alguém receba aí, acabou de chegar minha parceira aqui em vida, acabou de chegar aqui no recinto, eu vou pedir para ela acompanhar aqui meu amigo Guilherme, para ver se ele está recebendo alguma pergunta. Que caso vocês tenham dúvida, essa é a hora. Me pergunte aqui ao vivo e dentro do possível eu responderei. Eu vou perguntar para os meus amigos que não tem nada combinado. Galera, combinei alguma coisa com vocês aqui? Não. Então lança aí a bola aí. Me dá um problema aí para ver se a gente consegue fazer essa live se tornar quente, caliente. Vai lá. Você, meu amor, sente alguma dor? Escápula. Ah. Vem cá, bebê. Chega aqui rapidinho. Sai aqui no ao vivo. Ô, meu amor, qual é o seu nome? É Suelen. E que é Suelen? Vai. É. Eu sou a Suelen. Ellen? Ellen. Ellen? Cara, meu irmão, Ellen, ela tá meio tímida aqui, mas ela tá fazendo. Vamos lá, meu irmão. Vamos fazer um negócio ao vivo e a cores. Ellen, você falou que tá assistindo aqui o escapo. Deixa eu ver aqui. Posso analisar aqui rapidinho? É só um lado. Ó, vem cá. Qual lado você sente mais? Só esse aqui. Esse aqui. A Ellen, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, a Ellen tem uma coisa chamada escápula alada. Você sabia que tinha escápula alada? Professor de educação física. A Ellen, vem cá, vem aqui. Ela depois parte do curso, deixa eu te chamar aqui rapidinho. Ó. Levanta aí, Rabinha. Tá. Doutor Exercício. Meus amigos que eu estou usando no laboratório nesse exato momento. Então, você também quer aprender, são bons na educação física, vem para o Doutor Exercício. Eles te treinam, eles te educam, ensinam você até as coisas de educação física. Ó, que legal. Então, você tem escápula larga. Para quem tem um processo de escápula larga, qual o exercício que nós devemos fazer? Você sabe? Na minha avaliação, eu faço hiperextensão de ombro. Hiperextensão. Me mostra o que é uma hiperextensão de ombro. Ó, ela foi passada a fazer um movimento de extensão de ombro, né? Extensão de ombro. Posso falar a verdade? Não serve para escápula, não. Extensão de ombro, o que ele trabalha? Trabalha o latíssimo dorso, trabalha a cabeça, a onda do tríceps, trabalha o deltoide posterior. Mas não tem nada a ver com a escápula. É um exercício para a escápula. Vamos dizer que ela tem um problema da escápula lá, certo? A escápula está aqui, né? Já faz isso, beleza? Eu quero fazer isso aqui, fechar a janela, concorda? Quem é o músculo que trabalha em cima da escápula? Cara, isso aqui não foi combinado, não, foi? Não. Então eu vou desenhar aqui, ó. Aqui é escápula, certo? Parece uma escápula. Aqui é as costas, tá certo? A gente tem um músculo que se fixa aqui, ó, na borda medial da escápula, em ambos os lados, certo? E aqui logo embaixo, você tem o quê? Você tem o tórax, certo? Aqui você tem a coluna, por exemplo, aqui. É uma coluna rápida, tá, gente? Então, não implica como é a coluna rápida. Eu tenho que trabalhar uma musculatura que sai da borda medial da escápula e dá a volta aqui para frente, contornando o tórax. Ele vem do lado e se fixa nessa parte medial. Ele se fixa onde? Aqui na parte da frente e vai por trás, por baixo da escápula. Sabe qual é o nome desse músculo? O serrátil. Serrátil anterior. O serrátil anterior é um músculo que vai colar a escápula no gradil. Como é que tem trabalho do serrátil anterior? Pegadinha, né? O serrátil anterior, a gente trabalha fazendo aquele movimento, por exemplo, no crossover, final. Aquele cruzamento aqui, ó, no final. Trabalho na paralela, final, empurrando a paralela. A galera do CrossFit adora fazer o dip, o final do dip. Essa encaixe final ali no ombro, você vai trabalhar o serrátil anterior. Beleza? Pronto. Resolvi o problema. Fazer, pode ser um mergulho no banco, e no finalzinho, empurrar
para fazer esse trabalho de serragem anterior. Tá bom? E aí, galera, mais algum problema aí? Deixa eu catar aqui com meus amigos aqui. Vocês têm algum aluno que tem problema? Cara, problema são vários, né? Lá no CT eu tenho problema de tudo, mesmo. Tem problema de bursa, onda malácia, hernia de disco. Então, o que eu quero falar para vocês, pessoal? Para todos os problemas posturais que vocês vão ter, existe uma forma de trabalhar. A questão é saber qual forma. Olha para os meninos aqui no Dono Tornozelo, meu amigo Yuri, Mobility Flow. Cara, e o trabalho desse menino Mobility Flow, se vocês não viram ainda, entra lá na página dele, Mobility Flow, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Aqui a gente está falando de posturologia, mas parte do. Deixa eu falar logo do Yuri. O pessoal perguntou sobre posturologia para preparação física de alta performance. É o papo final que a gente vai dar daqui exatamente 5 minutos para falar. A minha esposa passou aqui que a gente quer ver posturologia para alto rendimento. Vamos falar dele. Mas eu vou falar aqui do meu amigo Yuri Carvalho, que é o dono lá do Mobility Flow, professor também. Marcelão, meu amigo parceiro, meu sócio das capacitações, também está aí na área. E aí eu vou falar então sobre tornozelo. Pessoal, tornozelo é o seguinte: tornozelo, não é à toa que o pessoal chamou aquele cara lá, aquele atleta lendário, né? Está dentro da mitologia grega, o Aquiles, né? Tentar o tendão de Aquiles. Todo guerreiro, bom guerreiro, que tem limitação de tornozelo, sofre da síndrome de Aquiles, que é a falta de mobilidade do mesmo. Tornozelo, cada articulação no corpo humano, a gente tem uma prioridade a ser trabalhado, e isso quem já mostra para a gente são as escolas de treinamento funcional. Hoje a gente tem grandes escolas de treinamento funcional. A gente tem a FMS, do Michael Boyle, tem a IHP, do Juan Carlos Santana, né? Ele trabalhava muito com essa parte de preparação para os atletas de MMA também. Você aqui no Brasil tem uma escola muito boa, a BR Pro, a galera lá de Floripa, né? O pessoal do sul do país aqui. Então, tem a Fitness Coach do Rio de Janeiro, a amiga Ana Antônio. Então, antigamente a Arte da Força, em São Paulo. Então, essa galera que trabalha com treinamento profissional sempre preconiza o seguinte: todo mundo que quer desenvolver bem a parte de saúde física, trabalha os princípios da mobilidade e estabilidade articular. Tornozelo, você tem que dar prioridade à mobilidade. Joelho, estabilidade. Quadril, mobilidade. Lombar, estabilidade. Tórax, mobilidade. E cintura escapular, mobilidade e estabilidade. Então, para você que tem alguma limitação de tornozelo, você tem que desenvolver todos os ângulos, tanto anterior, posterior, lateral e medial, de mobilidade. Existem N exercícios para você melhorar essa função. Todos eles passam pelo aumento do ângulo de ataque. Por exemplo, quem não tem uma boa mobilidade de tornozelo não vai agachar bem. Se o cara não agacha bem, metade dos exercícios funcionais acabam para ele, incluindo o levantamento olímpico. Então, mobilidade de tornozelo é essencial para o desenvolvimento da região inferior, que seria os exercícios de treinamento de força mais conhecido como agachamento. Não, no levantamento a gente existe o agachamento de arranco, o overhead squat, tem o snatch, que é o arranco, que pode ser em pé, técnico, em força, mas o tornozelo vai ser fundamental. Quem é o cara principal limitador do tornozelo na vista posterior, que limitaria a dorsiflexão? Bom, posteriormente, nós temos o tendão calcâneo, que é a conexão do tríceps fissural, que é a junção do sólio mais o gastrocnêmio. O sólio, ele pega só o tornozelo. O gastrocnêmio pega o tornozelo e o joelho. Ele cruza a articulação do joelho. Então, o gastrocnêmio também serve para contribuir na estabilidade posterior do joelho e também serve em relação ao ganho de arco de movimento na dorsiflexão. Agora, a gente tem os músculos laterais da perna, que é o fibular longo e curto, e medial a perna, que é o tibial anterior posterior. Né? O tibial anterior, na verdade, é que vai fazer a dorsiflexão. Muita gente se preocupa com a dorsiflexão, que seria aquela posição, né, de flexão em relação ao dorso, à tíbia. Mas a flexão plantar é fundamental, o pessoal também tem mobilidade. Ou seja, que tal pé de bailarina, né, é fundamental, porque a pessoa tem que ter a mobilidade tanto anterior como posterior. O lateral e medial vem na concepção de postura em relação à pisada. Por que eu estou falando mais em relação à pisada? Se você pegar um pé na vista anterior, se ele tomba medialmente, você tem um pé pronado. Se ele tomba lateralmente, você tem um pé supinado. E o que isso vai acontecer? A tíbia, que é o osso que fica aqui em cima, ela vai acompanhar
a pisada. Então, se você tem um pé pronado, a tíbia vai rotacionar para dentro. E se você tem um pé supinado, a tíbia vai rotacionar para fora. Ambas as situações vão levar à instabilidade do joelho. Quando você agacha, a rotação externa da tíbia não é tão ruim. Mas você tem que entender que os tibiais estão medialmente e os fibulares estão lateralmente. Então, eu passei, inclusive, aí, nesses dias aí, a relação de um exercício que é muito usado para quem faz corrida de longa distância. E como está na moda correr, todo mundo que faz trabalho de endurance tem que entender como é que é a sua pisada, se ela é pronada ou supinada. E nessa de ser pronada ou supinada, para quem tem a pisada pronada, tem exercício de fortalecimento, que é trabalhar os tibiais anterior e posterior. A gente faz os tibiais trabalhados quando faz uma supinação. E os músculos fibulares, a gente tem que trabalhar o quê? O alongamento. E para quem tem uma pisada supinada, a gente tem que fazer o inverso, fortalecer os fibulares e alongar os tibiais. Beleza? Como é que se fortalece? É só assistir o vídeo que a gente postou essa semana. Já está lá. Aí minha esposa aqui, naquele dia, minha esposa, ela me intimou a falar sobre alta performance. Qual é a pergunta, não? O uso da posturologia para a preparação física de alta performance. Você sabe o que é interessante? Vou repetir o que minha esposa falou aqui. O uso da posturologia para a melhora da alta performance, né? Para a preparação física da alta performance. Na alta performance, né, na periodização, você tem uma concepção conceitual de periodização. Quando a gente fala da periodização, deixa eu pegar aqui o limite do quadro. A gente tem que ter em base como vai planejar a programação e a periodização. No caso da periodização, a gente tem uma metodologia que é usada por um cara extremamente conhecido na área de treinamento de força, chamado Yuri Verhofstadt, que é um cara que praticamente criou quase todos os métodos de treinamento de força que existem hoje. E ele tem um método chamado método de bloco. É uma forma de organizar esse treinamento. Como é que você monta a periodização baseada pelo Verhofstadt? Você tem um bloco A, você tem um bloco B e tem um bloco C. Cada bloco desse tem 1.000 bloquinhos. Aí você tem aqui o bloco A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2. E às vezes não tem o C3, dependendo do tipo de esporte que você pratica. Por que eu tenho que falar disso aí para chegar à parte de posturologia? Cada bloco desse aqui tem uma prioridade. Vamos dizer que esse aqui é um bloco mais geral, esse aqui é um bloco mais específico dentro da área e esse aqui é um bloco de competição. Tá bom? Mas nesse bloco aqui geral, que pode ser feito, por exemplo, na academia, no centro de treinamento, no estúdio, você tem a divisão A1, A2 e A3. No A1, a gente chama de preparação física geral. O que é preparação física geral? Onde você vai preparar todas as articulações, músculos e ligamentos. Vai gerar a melhor adaptação do sistema locomotor passivo, adaptações de tendões, melhora da coordenação intra e intermuscular, adaptações físicas cognitivas. Então, o objetivo do bloco A1 é você fazer essa adaptação. Então, nessa hora, cabe muito bem você fazer uma avaliação, por exemplo, para o nosso amigo da FMS, uma avaliação de tornozelo para verificar o nível e grau que essa pessoa consegue fazer o agachamento, por exemplo, o agachamento de arranco ou o GH4. Você tem que ver o nível de estabilidade que o joelho tem. Hoje, com o Comitê Olímpico, ele faz esse tipo de avaliação também nos atletas de alto rendimento. Você tem que verificar o nível de mobilidade que tem esse quadril, se na hora de fazer a movimentação de quadril não compensa com a lombar, né? Existe teste para isso. Existe a estabilidade da região lombar e existe a estabilidade para ver se você não vai acompanhar, vai conseguir fazer uma desassociação do tórax e estabilizando a lombar. Muito comum para a galera da luta, que tem que fazer um movimento, saindo do pé, passando pelo quadril, passando pela região do tronco e desferindo o golpe. Então, essa desassociação, juntamente com o fator velocidade e potência, vai gerar uma alta performance no atleta. Então, o cara não tem mobilidade de tornozelo, você vai ter que trabalhar nessa fase. Juntamente com os exercícios que vão condicionar aquela pessoa a parte muscular, ligamentar, física, né? Saindo daqui, o problema está resolvido. Qual é a média de tempo aqui? 4 semanas. Então, já para facilitar, cada período desse aqui leva em torno de 4 semanas. Ok? E aí chegou a fase de chegar no A2. O que sabe dar no A2? Força máxima. Força máxima. O que é força máxima? É carga, papai. Se o cara tem uma boa adaptação, parte ligamentar, muscular, não está sentindo dor, não está sentindo nada. Vamos subir o peso. Vai diminuir a repetição. Aqui tem muita repetição, 15, 20, 30. E aqui tem pouca repetição.
5, 4, 3. E aí, ó, carga na criança, subir a carga. Para fazer isso, você tem que ter certeza que a articulação está bem adaptada, o ligamento está bem coordenado juntamente com essa adaptação ligamentar. As fibras são muito bem dispostas e a fibra muscular ela vai suportar o incremento de carga, né? Porque depois dali vai vir a parte de força explosiva. Mas na força explosiva vem a real importância de ter um trabalho de mobilidade bem trabalhado desde o início. Por quê? Todo mundo sabe que a força explosiva, quando você fala de alta performance, o músculo basicamente tem que falar de duas coisas, de alongar e contrair. Da contração para alongamento, alongamento para contração, existe um princípio de acúmulo de energia cinética, chamado CAI, ciclo. Vou escrever. CAI, ciclo, alongamento e encurtamento. O que o CAI é importante? Porque o atleta que ele consegue otimizar a velocidade, o rendimento, ele consegue otimizar a energia do músculo dele para desferir e canalizar um movimento esportivo. Você é aquele, imagina um músculo na ação natural da musculação. A gente faz fase concêntrica e fase excêntrica. 2 segundos para subir e 4 segundos para descer. Então a gente faz essas fases concêntricas e excêntricas de uma forma mais otimizada. Você usa o composto do músculo no acúmulo de energia cinética para dispersar energia. Isso acontece quando a pessoa faz um soco, isso acontece quando a pessoa faz um chute, isso acontece quando a pessoa salta, quando ela corre, o acúmulo de energia cinética se dispersando. E onde é que se trabalha esse tipo de princípio? No exercício chamado pliometria. Para você trabalhar a pliometria, a tua fáscia tem que estar muito bem preparada, muito bem hidratada. Você tem que estar com o músculo muito bem coordenado, forte e adaptado. E, principalmente, você tem que seguir os princípios do treinamento. Aqui é só uma palhinha do que se faz na parte inicial. Aqui a gente jogaria já para dentro do esporte, especificamente aqui diminuiria-se as repetições e o volume, fazendo a pessoa ficar mais pronta para a situação de competição. E, em alguns casos, a gente tira até a parte de preparação, deixando só para a parte específica da competição. Acontece isso muito na natação. Quer ver a expressão fisiológica de um nadador? É aprender a utilizar a ação muscular em todos os fatores. Porque se ele aumenta muito a contração muscular, ele vai aumentar a densidade do corpo dele, vai aumentar o peso, aumenta a resistência e o cara tende o quê? A diminuir a capacidade de flutabilidade. Se o cara usar toda a contração dele para desferir um soco, cara, ele vai começar a passar no primeiro round. Se o jogador de futebol não souber otimizar a velocidade dele em proporção ao que ele deve fazer, ele não vai aguentar passar no primeiro tempo. Então, você, quando tem a concepção de trabalhar a postura, é para otimizar, vamos dizer, e canalizar a energia daquele atleta para aquela execução. É muito importante entender isso. O atleta, para ele render mais tempo, ele tem que ter uma condição física muscular diferenciada. E essa condição física muscular diferenciada tem a ver com essa capacidade dele aproveitar o rendimento do músculo por mais tempo. Ele consegue ter uma contração melhor, consegue otimizar mais o tempo e automaticamente sobra mais substrato energético para ele usar num período um pouco mais, vamos dizer assim, mais longo. Tá bom? Respondi, meu. Beleza. Tem mais alguma pergunta? Então, pessoal, eu vou já estar encerrando essa live. Gosto muito de bater um papo com vocês. Vários amigos meus entraram aí. Meu amigo André também, professor de educação física. Trabalhou aqui na área do levantamento. Alfa Clois, meu amigo Hélio, John Lecar. Então, para vocês, meu amigo Johnny Boy, atletaço de levantamento. Para vocês que estavam aqui com a gente na live, quero dizer para vocês o seguinte: saiu do papel o curso de posturologia. O que é o curso de posturologia? Nada mais é do que um apanhado da parte anatômica, biomecânica, fisiológica, de manobras, não só técnicas, mas com exercícios para aplicação dos seus clientes, que pode ser um aluno, iniciante, ou pode ser um atleta avançado. Quando eu falo posturologia aplicada ao esporte, porque eu vivo o esporte. Eu sou treinador de levantamento de peso olímpico há alguns anos. E os meus atletas, vocês não acham que eu peguei eles nascido atletas. Não, todos eles eu tive que trabalhar muito. E o que realmente eu percebi ao longo do tempo? Todos os meus atletas que tinham mais limitações físicas, que tinham mais persistência, foram os que mais me ensinaram a buscar novos caminhos. E isso que eu estou passando para vocês hoje é um apanhado da minha experiência de um pouco mais de 20 anos. Esse curso tem um objetivo
de trabalhar com todas as pessoas que eu encontrei no decorrer da minha vida que tinham limitações de fascite plantar, condopatia, lesões de menisco, cruzado, ruptura ou recuperação. O cara saiu da fisioterapia, tem que entrar no trabalho de fortalecimento, vai agachar. E aí, como é que eu agacho com um cara que tem ruptura de cruzado? Eu posso? Devo? Não sei. Por isso que a gente tem que estudar. E aí você tem um cara que tem bursite na cabeça do fêmur. O que eu posso fazer para ajudar esse cara a melhorar a saúde dele? Eu vou diminuir os fatores de impacto, vou fazer um trabalho de hidratação para melhorar a hidratação da bursa. Isso também vai acontecer no úmero. Como eu posso evitar os exercícios que atuam na compressão da bursa, predicando ainda mais a saúde articular dele? E como eu posso atenuar usando os protocolos como Codman para melhorar não só a hidratação, mas a produção de líquido sinovial, estimular a produção de líquido sinovial para melhorar a hidratação. E aí vocês têm os casos de hernia de disco, problemas comuns que hoje acomete a gente, por exemplo, a amiga Helen veio aqui dar o depoimento dela sobre a escápula, né? Fortalecer grupos musculares específicos. E mais do que isso, entender sobre as cadeias musculares. Para você que trabalha com esporte, tem que entender de cadeia muscular. Se não entender, tu está morto, papai. Então, imagina o levantador de peso olímpico, que tem um movimento mais completo, que vai dar do pé acima da cabeça, um movimento mais amplo que o corpo humano pode executar. Se ele tem uma limitação, pode ter certeza que vai haver uma descompensação geral. E como você vai trabalhar isso? Como é que eu levanto o peso sem me machucar? É um princípio muito básico. Você tem que buscar o quê? O equilíbrio do corpo, trazer o peso para o teu centro de gravidade, fazer com que as duas coisas se tornem uma só. E isso, meus amigos da ginástica, da calistenia, também tem que trabalhar e estudar. Porque na ginástica, por exemplo, a gente tem que fazer a tal da linha corporal. Se você não sabe o que é linha corporal, eu vou ajudar a entender nesse curso. A partir de quinta-feira, nosso carrinho vai estar aberto. Eu agora estou passando, me senti até pastor. Então, para você, meu amigo, que quer entender mais sobre esse assunto, quinta-feira o carrinho está aberto. Então, o lançamento vai ser na quinta-feira. O lançamento vai ser na quinta. E aí, estava falando aqui para a gente presentear a galera que tá presente, né, aí na Minha live. esposa está falando. Ele vai fazer. Fica atento, calma aí, A gente. gente resolveu abrir, liberar uma pré-venda do curso com 70% de desconto. Que isso, meu amor? Cara, tá aparecendo aqui até Casas Bahia. Então, para você que estava na live aí com a gente vai presentear vocês com quanto por cento de desconto? 70% de desconto. 70%, cara? Isso coisa vai ser de graça, né? E aí é só entrar na comunidade, né? E o link tá tudo Bom, na pré-venda. Para você que não quer 70% de desconto, vocês vão ter que entrar na comunidade, né? É só entrar no link que está na bio. Não foi nada combinado. Meu amigo Gui ficou doido aí, meu irmão. Tô parecendo até cara de comercial de leite Parmalat, uma coisa dessa. Mas a verdade é o seguinte: o maior objetivo desse curso é ensinar você a trazer essa parte, um pouco da minha história, da minha vida, que eu usei da minha experiência no decorrer da minha vida para ajudar meus alunos. Eu tenho muitos clientes hoje, graças a Deus, por esse conhecimento que eu tenho adquirido no decorrer da minha vida. E eu sei que o curso ele vai se começar a venda na quinta-feira. A gente acabou de formatar ele. A gente está no processo de pré-venda. Entra no link da bio, você vai entrar no grupo. Esse grupo vai te permitir ter 70% de desconto. Para você que não assistiu às aulas anteriores, os exercícios que a gente vem trabalhando nessa empreitada, vai lá dar uma assistida. Eu mandei lá também para o meu amigo Guilherme, que ele deve disponibilizar para vocês, um exercício de fortalecimento de ombro. Eu não contei aqui, mas, por exemplo, eu fui jogador de polo aquático, então eu tenho artrose nos dois ombros. Periodicamente eu tenho que trabalhar e desenvolver o fortalecimento da minha musculatura do ombro, porque eu gosto de fazer levantamento de peso. E eu não gosto de se sentir limitado para desenvolvimento desse trabalho. É exatamente o nosso preceito. O professor de educação física tem que trabalhar o fortalecimento e, principalmente, se você não sabe o que fazer, pelo menos você tem que saber o que não vai fazer, para não prejudicar o trabalho do nosso amigo médico, nosso amigo fisioterapeuta, e seguir a tua vida desenvolvendo saúde e aptidão física. Valeu, galera. Um beijo no coração de vocês.